O Via Justiça de hoje é sobre os efeitos patrimoniais da união estável, a influência da união estável nos negócios imobiliários. Nossos convidados, o juiz Altair Rezende de Alvarenga, da Vara de Família e Sucessões de Formiga, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social Argentino, e a advogada Romelita Tavares Santos Alvim, especialista em Direito de Família e Sucessões. Doutor Altair, como são os regimes de bens na união estável? Quais são os direitos do parceiro em uma união estável? A Constituição Federal, ao nivelar a união estável, o casamento, acabou concedendo à união estável as mesmas regras próprias do casamento. Então, os mesmos regimes que nós temos no casamento, nós temos na união estável. O regime da comunhão universal de bens, com ampla comunicação de todos os bens do casal. O regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, no silêncio das partes, se não houver contrato entre os conviventes, é o regime que vigora. O regime da separação convencional de bens, onde as partes escolhem um regime de não comunicação de bens. O regime da participação final nos aquestos. E se forem maiores de 70 anos, o regime da separação obrigatória de bens, que inclusive o STJ fez recentemente uma releitura da súmula do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Doutora Romelita, qual seria o melhor regime para escolher? Na união estável, ela surge de uma relação fática. Então, em regra, é o regime da comunhão parcial de bens se os companheiros não fizerem um contrato escrito. Então, se os companheiros desejam alterar o regime de bens ou que seja aplicado outro regime, eles têm que celebrar um contrato de convivência. E esse contrato de convivência ele pode ser ou por instrumento particular ou instrumento público. E tem uma decisão muito recente do STJ, onde fala que os efeitos do regime de bens estabelecidos em contrato de convivência ou particular ou público, ele somente tem efeitos a partir da sua celebração ou da lavratura da escritura pública. Doutor Altair, como que é feita a partilha de bens na dissolução da união estável? A dissolução da união estável, a partilha de bens, ela é pautada pelo regime de bens, conforme a doutora esclareceu aí, que os conviventes elegeram. Se não tem contrato escrito, que ocorre na maioria das vezes da união estável, sem contrato escrito, a regra é da comunhão parcial. Comunica-se os bens adquiridos a título oneroso durante aquele período de convivência. As doações, heranças que cada qual receber, não entra na partilha com o outro convivente ou companheiro, apenas os bens adquiridos fruto do trabalho e do esforço de ambos. Não é necessária a prova de contribuição financeira do outro convivente, mas que o bem tenha sido adquirido a título oneroso durante aquele período de convivência. Doutora Romelita, e a partilha de dívidas, como que ela é feita? As dívidas também se comunicam se elas foram constituídas na constância da união estável e também vai depender do regime de bens. Então, se os companheiros eles não fizeram um contrato de convivência por escrito, estabelecendo o regime da separação total de bens, que é onde não existe a comunhão de patrimônio, aí as dívidas também elas vão se comunicar. Doutor Altair, quais são as ações de direito real referentes à união estável? A união estável, ela, como eu disse no início, ela engloba as mesmas regras relativas ao casamento. Então, tudo que se aplica ao casamento no tocante às ações de direito real, se aplicam também à união estável. Direito real imobiliário se aplica tanto ao casamento como à união estável. Não há hoje uma distinção entre união estável e casamento para essa finalidade. O companheiro em união estável necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, doutora Romelita? Para preservar a boa-fé, sim. Eu entendo que é necessário. Inclusive, a gente fala muito que hoje a união estável, né, doutora Altair, ela se equipara ao casamento. Mas existem diferenças. Por quê? Porque o casamento, ele surge de um ato formal. Então, a pessoa, para estar casada, ele tem o ato da celebração e ele tem uma certidão de casamento. A união estável, não, ela surge do preenchimento de alguns requisitos,
que é a convivência pública, duradoura, com o objetivo de constituir família. Então, às vezes, duas pessoas, elas mantêm uma união estável e elas nem sabem que elas têm essa união estável. E aí, então, ou vai adquirir um imóvel ou vai vender um imóvel e ele vai se declarar como solteiro, porque ele nem sabe, às vezes, no pensamento dele, ele tem um namoro, mas que, na verdade, é uma união estável. E isso pode trazer consequências jurídicas na compra de um imóvel ou em uma ação judicial. Doutor Altair, parece que quer fazer um comentário. Sobre a necessidade de outorga compulsória, vai depender do regime eleito. Se o regime for da separação convencional de bens, por exemplo, ele pode propor, prestar aval, fiança sem outorga compulsória, propor ações de direito real imobiliário sem também a anuência do convivente, assim como ocorre com o casamento. Esse nivelamento é de direitos e obrigações, mas é claro que a forma é diferente. Uma é baseada, tanto é que se você pegar o código, por exemplo, quantos artigos o legislador destina ao casamento e quantos à união estável. Então, a forma de tratamento do legislador realmente é diferente da união estável e do casamento. O senhor gostaria de complementar, doutora Romélia? Sim, porque aí a gente fala o seguinte, hoje, obrigatoriamente, nas normas da corregedoria, a pessoa que é solteira, divorciada ou viúva, ela tem que prestar uma declaração que declara que não mantém união estável, porque como não se exige que a união estável seja formalizada, então hoje eu vou lavrar uma escritura, vou fazer qualquer declaração pública, tem que constar. Solteiro, declara que não mantém união estável. Isso traz uma segurança jurídica para quem está adquirindo um imóvel, né, que está celebrando um negócio, porque se futuramente o eventual companheiro dessa pessoa que se declarou que não mantém união estável, o terceiro vai estar protegido, né? Aí o companheiro vai ter uma ação de indenização contra o outro, que prestou uma declaração falsa. Mas quem adquiriu o imóvel dessa pessoa que se declarou que não mantém união estável, ele está protegido. Por quê? Porque ele teve a boa fé de não estar lesando um terceiro. Mas a senhora disse que pode acontecer da pessoa, um convivente, chegar e dizer que é solteiro sem ter uma fé na intenção. Sim, mas né? Como ele declarou solteiro, ainda assim o terceiro vai ser considerado adquirente de boa fé. Por quê? Porque não tem como eu saber ou ter ciência, não é público, que aquela pessoa mantém uma união estável. Doutor Altair, aliás, qual que é o estado civil de uma pessoa em união estável? Pois é, tem um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional para inserir, nós temos estado civil hoje, solteiro, divorciado, viúvo, casado, e temos aquelas pessoas que se separaram antes da emenda constitucional 66 de 2010, que são separados judicialmente. Para evitar esse problema de alguém se apresentar como solteiro, e na verdade é solteiro mesmo, porque nunca casou, há um projeto de lei para criar um novo Estado Civil em união estável. O Código de Processo Civil, inclusive na qualificação das partes hoje, impõe que ela seja qualificada. Por exemplo, solteiro em união estável, divorciado em união estável, separado de fato em união estável, para o outro identificar que está celebrando negócio jurídico com alguém que na verdade vive união estável e entender as sequelas de ordem patrimonial que possam decorrer daquela relação jurídica. Gostaria que a senhora falasse, doutora Romelita, sobre direito sucessório em união estável. Quem vive em união estável tem direito à herança? Por exemplo, uma escritura de união estável é suficiente para a companheira ser sucessora automática do autor da herança? Não, não é suficiente. Hoje o companheiro, ele separa ao cônjuge nos direitos sucessórios, mas o companheiro, se os herdeiros não estiverem de acordo com o reconhecimento daquela união estável, é necessário ajuizar uma ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável pós-mortem, tá? Então, por exemplo, eu vivo em união estável e tenho uma escritura pública. Meu companheiro faleceu. Se os demais herdeiros, os filhos, concordam e reconhecem essa união estável, ela pode ser reconhecida nos autos do inventário, né? Desde que tenha anuência de todos. Mas se eu tenho uma escritura pública falando que eu vivo em união estável, que eu mantenho uma união estável há 20 anos, e o meu companheiro falece, mas os demais herdeiros, os filhos, por exemplo, filhos de outro relacionamento, eles contestam essa união estável.
ou eles contestam a data do início da união, ou mesmo a existência dessa união, aí o companheiro, o sobrevivente, tem que ajuizar uma ação para ter declarado judicialmente o reconhecimento da sua união estável. Então, não é possível dizer que o companheiro é herdeiro necessário, ou é isso? Hoje existe uma grande discussão se o companheiro é herdeiro necessário ou não, né, doutora Altair? Mas, sim, o inclusive... Supremo Tribunal Federal, ao proclamar a inconstitucionalidade do artigo 1790, porque o companheiro tinha um tratamento muito diferente do cônjuge. Exatamente. Então, pelo princípio do não retrocesso, como a Constituição não tratou diferente cônjuge e companheiro, mas ao contrário, nivelou, no artigo 226, parágrafo 3º, o Supremo Tribunal Federal proclamou a inconstitucionalidade do artigo 1790 e determinou que se lesse onde está escrito cônjuge também companheiro para fins sucessórios e trouxe o companheiro para a condição de herdeiro necessário. Isso ainda é uma divergência, né, do herdeiro necessário, mas a tendência é realmente ele ser considerado o companheiro um herdeiro necessário. O que gera aí vários impasses na vida prática. Porque imagina uma pessoa que já é estabelecida economicamente, tem os seus 50 anos, ele e a companheira, e eles querem estabelecer um relacionamento. Aí eles te procuram, falam o seguinte: eu quero casar, mas eu não quero que a minha esposa seja minha herdeira. Não tem como, porque ela é herdeira necessária. Então, mesmo se casar no regime da separação total de bens, ela vai ser herdeira, não tem como excluir. Aí antes nós tínhamos a possibilidade de considerar então não casa, constitui uma união estável com separação total de bens. E aí ela não seria herdeira necessária, faz um testamento excluindo a companheira. Isso também hoje não é viável. Então nós temos saída para isso, né? Ou seja, então se você quer regularizar uma situação, ou casando ou vivendo em união estável, o companheiro, mesmo se no regime da separação total de bens, ele vai ser herdeiro. O senhor gostaria de comentar, doutor Altair? Só no regime da separação obrigatória de bens que o Código trata diferente o cônjuge e o companheiro no tocante aos direitos sucessórios. Os demais, todos, como medida de proteção, né? Porque a maioria das pessoas não procuram orientação jurídica, a maioria das pessoas vive essa realidade fática que é a união estável, só depois que ocorre a morte é que esses problemas aparecem para ser resolvidos. Então, a legislação ela é protetiva nesse ponto. Até as pessoas que escolheram o regime da separação convencional de bens, que vai ter implicância no eventual divórcio, há uma proteção para o companheiro ou cônjuge sobrevivente, mesmo nesse regime, na condição de herdeiro. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Via Justiça volta em instantes. Estamos de volta com Via Justiça, hoje sobre os efeitos patrimoniais da união estável, a influência da união estável nos negócios imobiliários. Participam do programa o juiz Altair Rezende de Alvarenga, da Vara de Família e Sucessões de Formiga, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social Argentino, e a advogada Romelita Tavares Santos Alvim, especialista em Direito de Família e Sucessões. Doutora Romelita, pode-se fazer um pacto antinupcial para a união estável, como acontece para o casamento? Olha, como eu disse anteriormente, a união estável, ela se constitui de uma situação fática. O pacto antinupcial, ele é anterior ao casamento. Já na união estável, quando as pessoas percebem que elas estão mantendo uma união estável, elas vão celebrar um contrato de convivência. E esse contrato de convivência é onde elas vão estabelecer as questões patrimoniais. Esse contrato, que a lei fala, ele pode ser particular ou público. Claro que o público traz mais segurança jurídica, e nesse contrato, então, eles vão estabelecer as disposições patrimoniais. Mas o que é muito importante, que hoje tem sido a jurisprudência do STJ, o regime de bens na união estável, até que seja
lá celebrado um contrato escrito, é o da comunhão parcial de bens. Então, por exemplo, eu iniciei um relacionamento em 2000. Em 2005, nós vimos que nós mantínhamos uma união estável. Até 2010, nós não fizemos um contrato, ou seja, todo mundo tinha a intenção de constituir família, mas só em 2010 que nós resolvemos fazer uma união estável. E aí meu companheiro fala o seguinte: olha, vamos fazer o regime, adotar o regime da separação total de bens? Vamos adotar o regime da separação total de bens. Porque nesses 5 anos ele adquiriu um patrimônio. De 2005 a 2010, ele adquiriu um patrimônio. E aí, na dissolução da união estável, eu alego que o regime da separação de bens só tem eficácia após 2010, que de 2005 a 2010 aplica-se o regime da comunhão parcial de bens. Doutor Altair, há muita divergência jurisprudencial sobre o tema união estável, negócios imobiliários. Vou ser mais específico. O artigo 1581 do Código Civil, ele autoriza o divórcio independentemente da partilha de bens. A lei também autoriza a dissolução da união estável sem a partilha de bens? Como a doutora acabou de esclarecer, há na origem uma diferença substancial da união estável para o casamento que às vezes nos impede de aplicar os mesmos institutos, embora as sequelas de ordem patrimonial sejam idênticas, os direitos sejam idênticos. Como nós não temos a celebração de uma união estável como temos de um casamento, não é possível fazer aquele julgamento parcial de mérito que tem lá no divórcio. A união estável, às vezes, ela precisa de instrução processual, de prova para consolidar, demonstrar a existência dela, o período de vigência dessa união estável. Eu queria, em relação à pergunta anterior, mais a título de provocação, propor a seguinte discussão: se é possível aos cônjuges com idade inferior a 70 anos, a qualquer tempo, alterar o regime de bens, por que não seria possível aos conviventes dispor, ao estabelecer o contrato, de efeito retroativo para aquele novo regime de bens, se quem é casado pode alterar o regime de bens a qualquer tempo? E qual que é a resposta? Doutor Altair, eu concordo em gênero, número e grau, inclusive não compartilho da decisão do STJ, né, desse entendimento do STJ. A questão do STJ tem esse fim protetivo, né? A fundamentação tem esse fim protetivo, mas eu vou mais além. Se a união estável ela surge no decorrer do tempo, logicamente, eu só vou poder discutir sobre o meu regime de bens quando eu fizer a escritura. E por esse motivo, ou o contrato particular, e por esse motivo mesmo eu entendo que pode ser retroativo, né? Mas, então, assim, eu discordo, né, juridicamente da decisão do STJ, porque senão vai perder o papel de celebrar o contrato de convivência. Eu não tenho como hoje estabelecer que eu vou iniciar uma união estável. Não, se eu vou ninguém inicia uma união estável, a pessoa casa. A união estável ela surge de uma situação fática no decorrer dos anos. Então, só depois de um certo tempo, que não existe tempo mínimo, né, para a constituição de uma união estável, mas só depois de um certo tempo é que os companheiros, eles falam o seguinte: olha, nós estamos mantendo uma união estável, vamos regulamentar isso? Então, na minha concepção, esse regime, ele pode sim ser retroativo, certo? Compartilho dessa ideia. Mas esse não tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. E a posição do senhor, doutor Altair? Sim, eu tenho admitido eficácia retroativa, porque se eu nivelo direitos e nivelo obrigações, se eu permito que quem é casado e tem menos de 70 anos de idade pode a qualquer tempo, inclusive emprestar efeito ex tunc, ou seja, para o passado do regime que eles resolverem adotar a partir de então, eu não posso negar esse direito a quem vive em união estável. O grande problema da diferença entre casamento e união estável que nós temos é saber separar o namoro qualificado da união estável.
Aí reside o grande problema, que é o propósito de constituição de família, que às vezes é difícil de identificar. Quais são as maiores polêmicas sobre a união estável hoje, doutora Romelita? Olha, a união estável hoje, a maioria das pessoas que fazem um contrato de uma escritura pública de reconhecimento de união estável não estão pensando em regulamentar as questões patrimoniais, mas sim porque um companheiro vai ser dependente do clube, o outro para ser dependente no plano de saúde. Então as pessoas às vezes nem mantêm uma união estável, mas olha, existe a possibilidade de você ser meu dependente no plano de saúde. Então vamos fazer uma escritura pública de união estável, porque aí a gente apresenta no plano de saúde, você fica sendo meu dependente. E a pessoa não pensa nas consequências que isso pode trazer. Porque ao fim do relacionamento a pessoa fala o seguinte: não, mas a gente não tinha o objetivo de constituir família, não, era só um namoro. Mas olha, um dos companheiros que quiser alegar que mantinha uma união estável, ele tem uma prova muito boa, que é a escritura pública de união estável. Então, hoje, muitas vezes, a maioria, assim, não vou te falar que todas as pessoas, mas muita gente se preocupa em formalizar uma união estável para fins que não são diretamente patrimoniais. Doutor Altair, eu gostaria que o senhor citasse alguns casos mais emblemáticos aí na vara do senhor em relação ao efeito patrimonial da união estável e dizer quais os cuidados que se deve ter na compra e venda de um imóvel em união estável. Só para concluir esse tópico que a doutora apresentou com muita propriedade, aqui nessa cidade nós temos muita gente para entrar como sócio em um clube aqui, frequentar o clube, faz lá o contrato de união estável, depois aquele relacionamento se encerra, a parte vem alegando que é união estável, o outro fala que é apenas um namoro qualificado, e o primeiro pedido, para oficiar o clube, para encaminhar a cópia do contrato. Vem a cópia do contrato, aquele que celebrou não pode alegar a própria torpeza, para se ver livre daquela partilha de bens, né? E finalmente acaba sendo reconhecida aquela união estável por uma iniciativa que talvez da parte que acabou sendo afetada com a partilha de bens, né, e essa é uma das consequências mais pujantes do reconhecimento da união estável, que é a partilha de bens e também de dívidas, né, que foram contraídas em benefício daquela sociedade conjugal estabelecida na forma de união estável. Doutora Romelita, a falta de partilha de bens, ela é causa suspensiva de uma nova união estável? Não, não é causa suspensiva. Aí vai se aplicar o regime da separação obrigatória de bens. O que é o regime da separação obrigatória de bens? Onde os companheiros e se aplica aos cônjuges também, eles não podem escolher o regime de bens. Então, obrigatoriamente, é o da separação total de bens, que hoje também tem umas interpretações divergentes, como o doutor Altair falou, que é a questão da aplicação da súmula 377 do STF. A senhora pode explicar essa súmula? Porque o fundamento, né, do regime da separação obrigatória de bens é que não existe comunicabilidade de patrimônio. Só que, às vezes, a pessoa constituiu uma união estável e na constância dessa união estável, por quê? E não pôde escolher o regime de bens, ou porque tinha mais de 70 anos, ou porque não houve a partilha de bens do casamento anterior, ou em questão da idade, então se aplicou o regime da separação obrigatória de bens. Só que na constância da união estável, um dos companheiros adquiriu o bem. E ao final dessa união estável, então, se aplica o regime da separação, o que é meu, o que é seu, e aí então veio a jurisprudência e disse o seguinte: não, aplica-se a súmula 377, que diz o quê? Que os bens adquiridos na constância da união estável ou do casamento, no regime da separação obrigatória de bens, vão se comunicar. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutor Altair, começando pelo senhor. Um prazer participar dessa discussão tão instigante, sobre um tema tão atual, tão presente na vida da população, que é fazer esse distinguish, né, entre namoro qualificado e união estável, e feita a distinção, reconhecer quais são os direitos e quais são os deveres da união estável, tão presente
cada vez mais na vida da população. A senhora agora, doutora Romelita? Eu acho que as pessoas, elas têm que ter um conhecimento de sempre procurar uma orientação ao iniciar um relacionamento. Seja se elas vão manter uma união estável, um namoro. Hoje as pessoas fazem até um contrato de namoro. Então, quanto mais conhecimento as pessoas tiverem e orientação jurídica, mais elas vão zelar por aquele relacionamento afetivo, tanto no falecimento de um deles, quanto no rompimento. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor, doutor Altair, pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Altair Rezende de Alvarenga, da Vara de Família e Sucessões de Formiga, e com a advogada Romelita Tavares Alvim, especialista em direito de família e de sucessões. Nosso e-mail para contato, viajustiça@amagis.com.br, e nos acompanhe também pelas redes sociais da Amagis. Obrigado pela audiência.